O papel da Secretaria de Ciência e Tecnologia, ela tem um papel bastante amplo. É justamente essa conexão entre o governo e a sociedade no âmbito da ciência, da tecnologia e da inovação. Isso acaba envolvendo atores como as universidades, né, públicas e privadas, os centros de pesquisa, públicos e privados, as empresas, as indústrias e a própria sociedade. Então, o que a Secretaria de Ciência e Tecnologia faz em seu papel fundamental é unir esses vários órgãos e vários atores do ecossistema de ciência e tecnologia do Estado em um ambiente em que a gente consiga articular e consiga planejar quais serão os direcionamentos que vai levar o nosso Estado para um patamar com melhor qualidade de vida. Então, isso aí pode envolver ações do governo em termos de leis, pode envolver incentivos para criar novos empreendimentos, apoio a pequenas empresas, empresas entrantes no mercado, desenvolvimento de conhecimento dentro da universidade. Então, são universos que, se não houvesse o papel de uma secretaria articulando a união desses vários fatores, talvez ele não tivesse conseguido chegar ao patamar que estamos hoje em Alagoas. Existem algumas ações que foram iniciadas na gestão anterior, como, por exemplo, a implantação de um parque tecnológico aqui no estado de Alagoas. Essa foi uma ação muito importante porque um dos papéis principais do parque, dentro desse contexto de Alagoas que eu falei, é justamente fortalecer as cadeias produtivas do nosso estado. Então, aqui a gente tem algumas indústrias que são, em porte, são comparáveis às maiores indústrias da América Latina, como, por exemplo, a parte de materiais plásticos. E existem algumas iniciativas também dentro da universidade, que são laboratórios de excelência, que se despontam na parte da produção de petróleo. Então, existem algumas ideias e iniciativas isoladas que elas precisam ser costuradas, precisam estar unidas para que surtam realmente um efeito social. Então, isso aí só é possível se a gente dispor de um equipamento, que são justamente os polos que compõem o parque tecnológico, que tem o intuito justamente de unir o conhecimento que é gerado dentro da academia para impulsionar a inovação dentro das grandes e pequenas empresas. Isso aí é apenas uma parte, né? A parte dos parques tecnológicos. Isso envolve também o apoio às startups. Então, as empresas que estão entrantes no mercado, elas precisam de apoio e precisam ser direcionadas justamente para as nossas deficiências. Então, quem mora em Alagoas conhece as deficiências do nosso estado, deficiências essas são crônicas, algumas históricas, e algumas são novidades justamente decorrentes do crescimento econômico e social. Então, essas dificuldades, elas podem ser amenizadas ou ser trabalhadas justamente por essas ideias inovadoras dessas empresas que vão de startups até empresas de pequeno porte. Então, esse contexto é que justamente o que a Secretaria tem trabalhado nos projetos passados e vai tentar intensificar, tentando buscar justamente as soluções nesses empreendimentos inovadores para corrigir problemas crônicos da nossa sociedade. A iniciativa privada ela é conhecida por ter maior agilidade que o mecanismo do governo, isso aí é verdade. Mas, além disso, a iniciativa privada, por ela começar de uma forma muito mais enxuta, ela tem muito a ensinar ao governo em termos de competitividade, em termos de eficiência, em termos de gestão. Então, essa parceria que a gente tem feito, essa atenção que a gente tem dado também à iniciativa privada, vale também como uma forma de até o governo absorver esses conceitos que têm dado certo no mercado privado e trazer isso um pouco para o público. E também no sentido contrário, em que o público tenta apoiar essas iniciativas privadas, porque sabemos que um dos problemas principais de uma empresa que está iniciando é justamente a questão da sustentabilidade. No momento que o governo chega e dá um apoio inicial a essas empresas, seja através de um edital de subvenção, seja através de uma bolsa ao pesquisador dentro da empresa, isso aí são ações que o governo pode apoiar para dar sustentabilidade justamente a esses novos negócios. Tivemos uma receptividade muito boa por parte do ministro Aldo Rebelo, provavelmente por causa da conterraneidade, né? Ele tem laços fortes aqui com Alagoas, recebeu a gente muito bem e também está muito interessado com os problemas que Alagoas enfrenta, no sentido de tentar resolver questões de sustentabilidade, dar ao Estado a maturidade que ele necessita, justamente para poder ele
começar a ter a sua própria fonte de renda. Então, em questões estratégicas como alimentos, transporte, segurança, que são coisas que demandam serviços, demandam investimentos, o próprio ministro ele se declarou bastante favorável que ações em direção ao desenvolvimento desses setores sejam desenvolvidos. E, inclusive, ele se disponibilizou a enviar assessores do Ministério para que possam acompanhar a gente no enfrentamento desses desafios. Existe, na verdade, cada um desses polos tem uma característica, uma vocação específica. Então, os polos agroalimentares, eles dão justamente sustentabilidade na parte de alimentos para as pessoas que estão no interior, mas existe também um polo de tecnologia que está sendo construído aqui em Maceió, que visa justamente facilitar a automatização de algumas tarefas que o próprio governo precisa, prover tecnologia que a sociedade necessita e, principalmente, garantir a independência tecnológica que o Estado merece, né, pela sua maturidade, para que a gente consiga desenvolver outros setores baseados na tecnologia que nós mesmos conseguimos desenvolver. Em Jaraguá, o polo especificamente de tecnologia da informação e comunicação ele está em construção, mas a construção é do prédio. É importante que a consolidação das empresas que fazem parte do polo, isso esteja muito claro. Então, a gente está construindo justamente esses laços, conversando bastante com essas empresas que fazem parte desse ecossistema, para que a gente consiga institucionalizar o papel do polo perante a sociedade e perante o governo. A partir desse momento que a gente consegue consolidar, institucionalizar esse grupo, esse rol de empresas que fazem parte, empresas que, desde startup até empresas de pequeno porte, a gente consegue passar um panorama de um diretório de competências para o governo, para que a partir daí ele comece a contar com esse rol de empresas para contratar serviços que exijam confiabilidade, preço competitivo e procure buscar soluções alagoanas ao invés de exclusivamente buscar soluções que vêm de fora de outros países, de outros estados. Então, é uma forma de equilibrar um pouco os gastos e investimentos em tecnologia no estado. A outra coisa é quando a gente busca investimentos externos ao nosso estado ou à nossa nação, em que a gente precisa passar um panorama da cadeia produtiva em relação à tecnologia da informação e comunicação que já dispomos. Então, mesmo sem o prédio efetivamente construído e inaugurado, é necessário a gente demonstrar claramente os potenciais de execução, os potenciais de empresas que já estão aqui sediados no nosso estado. Foi iniciado um cadastramento na gestão passada dessas empresas. A gente está reavaliando, na verdade, se todos os dados que a gente precisa estão lá contemplados, mas é interessante que essas empresas que têm interesse procurem a secretaria e demonstrem o interesse em se cadastrar. O que a gente precisa, na verdade, é saber que a empresa está sediada aqui em Maceió ou em qualquer outro município de Alagoas, qual é o tipo de negócio com que ela trabalha, quem são seus fornecedores e quem são os consumidores para o qual a empresa tem a sua razão de existir. Então, com isso, a gente pretende intensificar os elos que existem entre as empresas para poder caracterizar essa cadeia produtiva. Quem produz para quem e de que forma o fluxo, né, de capital pode ser direcionado de forma a contribuir para um efeito sensível da presença dessas empresas aqui no nosso estado. O polo do Jaraguá, ele consiste não apenas em um prédio, mas também em todo o ambiente do bairro do Jaraguá. Então, pela própria estrutura do bairro, o tipo de empresa que vai ser atraída para esse local serão empresas deste porte, micro, pequenas empresas, startup e empresas de pequeno porte. Empresas que precisam de uma área maior para empregar um maior número de funcionários, muitas vezes elas são estimuladas a procurar o parque industrial. Então, nós temos um polo industrial em Marechal Deodoro, temos um polo industrial no bairro do Tabuleiro, aqui em Maceió, e que, dependendo do porte dessa empresa, talvez uma dessas áreas seja mais adequada. Há exemplo de empresas como a fabricação de fibras ópticas, né? Existe um grupo de fabricação de fibras ópticas, um grupo chinês, que está se instalando no polo de Marechal Deodoro. Então, para eles, aquela área é mais adequada. Mas existem outras empresas que, na verdade, demandam desses produtos e agregam valor a esse material e que desenvolvem, por exemplo, transceptores ópticos, ou mesmo empresas que trabalham com tecnologia, parte digital da informação. E essas empresas, por elas empregarem menos funcionários, fica mais adequado serem sediadas em um ambiente mais central.
tanto no Ministério de Ciência e Tecnologia, tivemos a reunião dos secretários de Ciência e Tecnologia, como também dos presidentes de FAPES, né, que são as Fundações de Apoio à Pesquisa dos Estados. E em ambas, eles direcionaram a fonte de recursos que será destinada para apoiar justamente esse tipo de negócio. Então, apesar de estarmos vivendo um ambiente em que o corte de recursos e investimentos seja caracterizado em todas as áreas, existem alguns setores que serão mantidos. Uma novidade que poderá vir para Alagoas seria o fortalecimento da Embrap, que é uma empresa que busca justamente a parte de propriedade de inovação tecnológica. Então, essa é uma iniciativa. O Tecnova, que é um apoio a pequenas e microempresas, que já está acontecendo com sucesso, vai ter uma segunda fase que também já foi aprovada. Então, este ano, apesar do corte de orçamento em vários setores, esse apoio à pequena, microempresa e a empreendimentos inovadores precisa e será mantido. A gente consegue precisar ali, pelo menos no semestre, de algum desses dados que você nos falou, falando da chegada da Embrap e de uma edição 2 do Tecnova, né? A gente fala de primeiro semestre, de segundo semestre, tem algo que consigo datar? Muito provavelmente todos esses editais serão abertos no segundo semestre. Nesse primeiro semestre a gente está trabalhando justamente no mapeamento de necessidades locais. Então, uma conversa que a gente está tendo de forma bastante intensa com a própria FAPEAL, levantando justamente as necessidades, as demandas, as competências que o nosso Estado pode desenvolver e, com isso, formatar um mapa de editais que serão lançados ao longo do ano, precisamente a partir da metade do segundo semestre. Está falando de todos esses. Na verdade, um papel que a gente está desempenhando com bastante cuidado é tentar conversar com todos esses atores, né, o máximo possível, o mais abrangente possível, e o tempo que nos permite, né, conversar com cada um deles. Então, a gente tem tido uma boa relação com a Federação das Indústrias, com a CESPRO, com as universidades. Estou tentando buscar contactar as startups. O número de startups é cada vez maior, então fica cada vez mais difícil contactar de forma individual. Então, a gente está tentando identificar quais seriam as associações, as articulações, para que a gente pudesse contactá-los sem exceção, porque a gente precisa justamente ouvi-los. Então, eu tenho dito que a solução para os nossos problemas crônicos de Alagoas está justamente na inovação. E a inovação se busca justamente nos negócios inovadores, nos novos negócios, nas empresas entrantes no mercado. Então, essas empresas, elas vão ditar ou vão determinar e definir quais são as principais demandas, até mesmo no setor industrial. De que forma a gente pode fortalecer as nossas cadeias produtivas, a nossa produção em massa, de forma que as empresas que estão aqui sediadas possam usufruir da presença de uma grande indústria aqui no estado de Alagoas. Então, essas indústrias serão definidas justamente pelas ansiedades desses pequenos empreendedores. Estamos falando aqui de inclusão digital, né, que passa também pela inclusão social. Na gestão passada, houveram a implantação de telecentros, que foi uma iniciativa do Ministério das Comunicações, que apoiou o Estado fornecendo kits, e houveram também alguns desses telecentros que foram iniciativas do próprio Estado. Esses telecentros visam justamente trazer essas pessoas que estão segregadas socialmente e fazerem participar mais ativamente da sociedade, dando a elas acesso à informação. Além disso, permitir que elas façam cursos, treinamentos, como você falou, em relação para poder facilitar o acesso dela ao mercado de trabalho. Mas, prioritariamente, essa inclusão digital, ela visa dar independência ao cidadão, para que, a partir do momento que ele saiba lidar com a informação, ter acesso à informação, poder construir essa informação de acordo com as nossas necessidades. Então, essa segunda fase que teremos de apoio a esses telecentros visa, prioritariamente, capacitar as pessoas que se utilizam desses telecentros para que eles se tornem cada vez mais independentes, no sentido de manter essas máquinas funcionando, conseguir configurar essa programação, conseguir construir seus sites, conseguir colocar na mídia algumas falas, algumas demandas que a própria sociedade em que aqueles telecentros estão inseridos possa ser ouvido. Então, uma outra característica interessante nesses telecentros é as relações que existem com as bases comunitárias. Essa é uma ação de segurança do próprio governo Renan Filho, em que ele tenta se aproximar à segurança das comunidades através justamente de iniciativas de inclusão.
Então essas bases comunitárias elas servem tanto aos policiais que lá trabalham nessas proximidades, como também na própria comunidade possa fazer uso desses recursos computacionais para terem acesso a melhor educação, acesso às informações que o próprio governo quer passar para elas. Esses eventos são muito interessantes porque dão uma oxigenação na nossa forma de pensar. Então muitas vezes a gente olha muito para dentro do nosso estado e esquece um pouco o que está acontecendo lá fora. Mas ao mesmo tempo nós temos alguns casos de sucesso aqui no estado que precisam ser divulgados. Então às vezes é interessante também levar esses participantes, esses atores que despontam aqui no nosso estado para outros eventos lá fora do estado. Então nós pretendemos manter o nosso calendário de eventos. Na verdade existe uma integração de alguns eventos, como fortalecer o CAITE, que é organizado pela Universidade Federal de Alagoas, e ali existe um espaço bastante interessante para que a gente consiga integrar outras ações que vinham sendo desenvolvidas de forma isolada. Isso não significa dizer que o número de eventos será reduzido, ao contrário, nós queremos fortalecer justamente para poder dar esse espaço para que haja discussão, troca de ideias e trazer também cases de sucesso que estão acontecendo fora do nosso estado de Alagoas, para que a gente possa utilizar isso como exemplo e até ajustar as nossas necessidades. Eu acho interessante a gente conversar com os dois casos, né? Os casos de sucesso, para tentar absorver como foi que eles conseguiram e aí conseguir passar isso para os outros que estão tentando, e também conversar com aqueles que não conseguiram, para identificar quais foram as dificuldades que sufocaram aquele desejo de empreender. Muitas vezes uma dificuldade logística, de embalagem, de criação de marca, divulgação do produto, muitas vezes são suficientes para abafar o desempenho de um possível empreendimento que pudesse fazer sucesso, que pudesse resolver um problema social. Então, os empreendimentos sociais, muitas vezes, têm um papel importante de impacto na sociedade, mas do ponto de vista mercadológico, eles são mais difíceis de serem consolidados. Então, justamente, a gente precisa trazer para a discussão esses movimentos para que a gente consiga equilibrar os casos de sucesso e aprender um pouco com aqueles casos que não deram certo. E é justamente o momento ideal para fazer isso, são nesses fóruns, nesses eventos, às vezes em algumas reuniões. Então, uma das características importantes dessa nova gestão à frente dessa pasta é ouvir, né? Então, tenho ouvido o máximo possível dos vários atores envolvidos na nossa cadeia de ciência e tecnologia, para que a gente consiga cada vez mais acertar e gerar outros casos de sucesso. Em qualquer área do Estado, é difícil você gerir uma pasta isoladamente. Então, inevitavelmente, toda a grande ação que vai gerar impacto para a sociedade, duas ou mais pastas deverão conversar e muito bem. Especificamente na pasta da SEDETUR, que é a Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, a gente tem uma conversa bastante ampla, porque a gente, justamente na parte de incentivo à industrialização do Estado, isso influencia as duas pastas. Então, dependendo do tipo de ramo de atividade da indústria que está querendo se implantar no Estado, isso vai envolver as diretrizes do nosso Plano de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia e também vai envolver a Secretaria de Desenvolvimento. Muitas vezes acaba envolvendo também a Secretaria de Fazenda, que vai lidar justamente com os benefícios fiscais que possam ser viabilizados. A conversa que temos tido com a Secretaria de Desenvolvimento busca justamente identificar os talentos de cada região de Alagoas. Então, Maceió ela é conhecida justamente pela parte de comércio e o turismo. Então, o turismo ele tem promovido o desenvolvimento, principalmente na capital. Isso também pode ser ampliado para outros municípios que ficam no litoral ou então nas margens do Rio São Francisco. Só que a gente precisa capacitar ou precisa dar equipamentos, né, que garantam a independência tecnológica a essas localidades para que elas possam entrar justamente nesse circuito. Então, a partir do momento que a gente quer estimular o turismo em uma determinada região, a gente precisa estimular também a conectividade, a gente precisa estimular a divulgação de informação acerca daquela região. Então, a gente precisa modernizar o Estado. Então, esse é o interesse justamente do nosso novo governo, Renan Filho. Ele deseja modernizar o Estado, então que os casos de desenvolvimento não fiquem ilhados apenas na capital, mas que a gente possa levar esse desenvolvimento notável para todos os 102 municípios que formam o nosso Estado de Alagoas.
Um dos desafios do governo como um todo é tornar Alagoas o estado mais transparente do Brasil. Hoje ocupamos a 20ª posição e o nosso desejo é nos tornar o estado mais transparente do Brasil. Com transparência, muitos casos de desenvolvimento são viabilizados. Então, hoje a gente sofre por uma série de deficiências estruturais no setor logístico, transporte, segurança, saúde, educação, e que a gente precisa superar. E é justamente fazendo um trabalho em que a gente está se prestando a ouvir, a esclarecer, a difundir todos os dados das ações que a gente está desenvolvendo. Essa seria a nossa primeira contribuição. A segunda contribuição é articular justamente com as outras secretarias nas áreas que eu citei. Por exemplo, o trabalho que está sendo feito com a Secretaria de Educação é que a gente consiga terminar essa gestão em que as escolas tenham acesso à informática, computadores com acesso à internet. Isso é uma ação intensiva que não é apenas da Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas principalmente da Secretaria de Educação, só que ela precisa desse apoio tecnológico. Então, é justamente a parceria entre as secretarias é que será o principal ponto de destaque dessa nova gestão. A parceria entre as secretarias é que vai viabilizar a sociedade perceber as mudanças que houveram ao longo desses próximos 4 anos. É isso, secretário. Muitíssimo obrigado por nos receber, por nos dar espaço e poder compartilhar um pouco do que pensa a secretaria e você à frente da pasta. Espero mesmo que os avanços aconteçam, que a gente consiga acompanhar e contribuir com a divulgação deles. Muito obrigado.